Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Eu gosto sempre de fazer esse agradecimento a cada um de vocês, porque as pessoas que se conectam através de um portal como o nosso não são apenas espectadoras. Não, você quando absorve uma informação, você troca uma reflexão com alguém, você conversa, você leva algum tipo de esclarecimento, você é um sujeito ativo no mundo da política. E todos nós juntos, não só do nosso portal, mas de outros canais também, a gente ajuda outras pessoas a movimentarem a sociedade de uma maneira geral e as instituições que representam a sociedade. E hoje é o nosso papel aqui. Nós temos feito muitas situações, vocês que acompanham sempre os nossos encontros aqui, já me viu fazer várias representações, eu estou o tempo todo interagindo, eu faço entrevista, eu provoco, enfim. E hoje tem um assunto que é muito importante, é o assunto prioritário da nação hoje, que é o enfrentamento dessa crise humanitária, esse genocídio que ainda está em curso no nosso país, porque ele não foi resolvido, ele não foi debelado. Ainda não foi enfrentada a questão da retirada de criminosos que estão praticando garimpo ilegal aqui no nosso país. Porque a gente acaba adorando a pílula, né? Você classifica alguém como garimpeiro, enfim, dá a impressão que é um cidadão ali que está arriscando a vida dele, é inofensivo, está apenas procurando ganhar o seu dinheirinho, mas não é isso não. Essas pessoas estão agindo de um modo concreto para eliminar uma nação indígena ou nações indígenas. Tudo isso acobertado e incentivado pelas pessoas e pelos grupos que estavam no governo anterior, capitaneadas ali pelo ex-presidente da República, que está agora numas férias forçadas, né? Está curtindo ali um período que pode representar o seu futuro, ou seja, um isolamento, uma prisão, um afastamento da sociedade. E onde está o governo atual em relação a esse drama, a esse genocídio? Será que as coisas estão sendo colocadas de um modo correto? Cabe a nós fazer críticas, alertar e conduzir uma série de ações, porque a gente não pode ficar indiferente às questões da realidade brasileira, direitos humanos. Quem é que não ficou chocado com as cenas todas que nós estamos vendo para um lado e para o outro? Isso vai ficar sendo tratado como um assunto jornalístico, um assunto burocrático? Não. Então, o meu propósito hoje é de fazer mais um chamamento. Ontem à noite, eu mandei um e-mail lá para a assessoria, um WhatsApp para a assessoria de comunicação do Ministério dos Direitos Humanos para tentar uma entrevista com o ministro Silvio Almeida. Ele é uma peça-chave no meio desse processo. Ele é uma pessoa que se reuniu uma série de informações e fizeram uma série de articulações. O futuro desse criminoso que está foragido lá nos Estados Unidos pode ser muito mais acelerado no sentido de ele responder e ser responsabilizado pelos crimes que cometeu contra o povo brasileiro. Bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora a se engajar aqui conosco, a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los. É uma forma de você ajudar, você a atuar politicamente. Dê o seu joinha também, mande seus comentários para cá. Se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui para conversar com vocês entre 5 horas, 5h30, e também, se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar, você estar mais engajado aqui conosco, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, eu tenho ficado muito incomodado com essa questão, porque a gente assiste essas cenas, o que nós vimos, tudo, e estamos vendo assim muito lentamente, né, algumas matérias jornalísticas, o noticiário vai tratando a coisa cada vez mais na página do fundo. Você pega hoje o principal jornal do principal grupo de comunicação da América Latina, onde é que estão aqui os Yanomamis, né? Você vai vendo aqui, ó, essa é a capa do jornal, né? O jornal aqui fala de uma série de assuntos. A gente tem que passar o olho aqui para achar aqui no cantinho aqui, ó, a rota da sobrevivência Yanomami. Eles colocam aqui, falando do drama dos indígenas, que tem que caminhar até 200 quilômetros para chegar a Boa Vista, para conseguir um remédio, conseguir a comunicação lá com alguém para poder fazer o salvamento, né, de vidas humanas. Enquanto isso, enquanto nós estamos nessa tragédia, onde anda o principal responsável por ela? Está lá nos Estados Unidos, agora a coluna da Bela Megali nos diz: Bolsonaro inicia processo para mudar visto e pode ficar mais tempo nos Estados Unidos. Gente, esse homem está enclausurado. Esse homem não tem como vir para o Brasil mais. A situação dele está psicologicamente, psiquiatricamente, ele não consegue mais se encontrar, se é que ele já teve algum tipo de norte
na sua vida, né? A não ser buscar dinheiro, o enriquecimento pessoal dos seus familiares, enfim. Esse é o propósito da vida desse homem. Ele pouco se lixou com as vidas humanas, com o Brasil, com as coisas que ele dizia que se importava, né? E muitas pessoas aqui no nosso país poderão ajudar que a justiça seja feita aqui, principalmente algumas autoridades. Essa figura, portanto, está isolada lá, enquanto os seus principais apoiadores, aqueles que acreditaram nas suas mentiras, nas suas fanfarronices, muitos estão presos e hoje você não vê mais ninguém no Brasil com camisa amarela, né? Sumiu, só para a gente ver o contraste do que aconteceu. Hoje, quando você vê alguém com a camisa amarela, você tem que olhar logo na tornozeleira, no tornozelo, para ver se não tem um dispositivo ali. Porque esse é o quadro. Diante desse cenário, onde até o Procurador-Geral da República ontem denunciou mais 150 golpistas, o ex-presidente da República simplesmente se faz de morto, fica ali flanando para um lado e para o outro, mas, como eu disse a vocês, experimentando o seu futuro, já fazendo um test drive. Matérias. Jair Bolsonaro propôs acabar com a reserva indígena Yanomami quando era deputado. Leia a íntegra. Gente, então, as provas contra Bolsonaro já são muito robustas e não vêm de hoje. Olha só, uma pessoa que o Bolsonaro nomeou, o almirante Barra Torres, vocês se lembram dele da época da pandemia, que ele se conflitou ali com o negacionismo, ele também está dando entrevista. Cenas da crise Yanomami se assemelham a do Holocausto, diz chefe da Anvisa. Então, as pessoas estão se movimentando, as pessoas estão, vários grupos estão expressando a sua indignação. É preciso punir grandes empresas que financiam o garimpo ilegal, diz Joêmia Wapichana, primeira mulher indígena a comandar a FUNAI. A Joênia Wapichana, ela é advogada, é uma pessoa que foi a primeira mulher a exercer a profissão de advogada no Brasil, indígena. É uma pessoa que se elegeu deputada federal pelo estado de Roraima e agora está à frente da FUNAI, mas ela está ali pegando uma destruição total. E ela sozinha, isoladamente, não vai conseguir expor a situação que está acontecendo no Brasil de uma forma muito eficiente, de modo a gente conseguir reverter tudo aquilo que está acontecendo durante décadas ali, né? E aí a gente entra aqui no ponto que eu estava querendo mexer mais com vocês aqui e ajudar a provocar algum tipo de medida, né? Você entra hoje no site do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, a gente vê aqui uma foto do ministro Silvio Almeida e o principal assunto é transversalidade, melhor dizendo. Ministro Silvio Almeida anuncia a criação de grupo de trabalho para combater discurso de ódio. Olha, as pautas do Ministério de Direitos Humanos são imensas aqui no Brasil. Nós temos muita coisa para resolver. Temos mazelas, até porque quem estava ocupando direitos humanos, a pasta de direitos humanos no governo anterior, era contra direitos humanos. Eram grupos que estavam cada vez mais agravando perseguição a pessoas que estavam justamente buscando direitos humanos. A prova mais clara, mais atômica, né, mais nuclear, vamos dizer assim, é o que está acontecendo agora com os indígenas aqui no Brasil. Aí depois, nas matérias do site aqui, você vê visibilidade, 131 pessoas trans foram assassinadas em 2022 no Brasil, aponta dossiê, uma questão grave. Aí depois vem no meio aqui um quadrinho. Ministério dos Direitos Humanos prepara relatório para identificar violações de direitos indígenas em territórios indígenas. Aí você tem uma foto, ali várias pessoas de terno discutindo, provavelmente lá em Brasília. Enfim, com um problema acontecendo lá no norte. E aí você tem ali pessoas discutindo na fotografia dentro de uma sala do Ministério, certamente de Brasília. Depois outra matéria aqui, filha da Amazônia, trajetória de Simi Lahat e a luta pela visibilidade LGBTQIA+. Gente, aí depois embaixo, denuncie violações de direitos humanos em territórios indígenas, podem ser denunciadas hoje que sim. Gente, está muito pouco, está muito pouco. O presidente Lula, ele tem que chegar, pegar o telefone e falar, pessoal, se mandem para Roraima. Ministra Marina Silva, vai lá, dá uma passeada por lá, dá uma investigada nisso,
a Sônia Guajajara, Silvio Almeida, todos vocês têm que conversar com as pessoas lá, vocês têm que prestar solidariedade, vocês têm que sobrevoar a região, têm que pegar o depoimento das pessoas, conversar com profissionais. A gente está vendo entrevistas de pessoas absolutamente aleatórias na televisão. A gente vê assim um líder indígena que, enfim, não tem poder de fazer absolutamente nada, está ali como vítima também. Aí pega um funcionário que diz da tragédia, pega uma fala de um médico, de uma pessoa, de um militar, enfim. Mas isso é muito pouco. Isso aí não é o suficiente para colocar esse drama que nós estamos vendo aqui no nosso país exposto para o mundo, para que se tenha uma legitimidade maior para mandar todos os criminosos para a cadeia. É disso que se trata. Porque senão, gente, a gente fica apenas tratando de dramas de direitos humanos de forma jornalística. Amanhã, depois de muita luta de todos nós, né, até a Rede Globo de televisão resolveu fazer agora um documentário que vai exibir amanhã no Fantástico, né, para chamar mais atenção disso. Mesmo assim, ainda é muito pouco. É necessário que a gente tenha uma articulação. O ministro de Direitos Humanos, ele pode mandar para a cadeia o ex-presidente da República. Agora, não pode ter um perfil somente técnico, somente acadêmico. Essa área é uma área que os políticos que estão dentro do governo Lula têm que dar um toque no ministro. Ministro, olha só, é assim, o Ministério de Direitos Humanos é um ministério muito importante do nosso governo, a gente tem que enfrentar, tem que dar um toque no ministro Silvio Almeida, porque não é dentro de gabinete que essas histórias todas, elas ganham mais força para que a sociedade se movimente, que os órgãos se movimentem, que as estruturas que estão fora do nosso país se interessem pelo assunto e ajudem a gente a resolver esse problema. Esclarecer quem são os garimpeiros, o que vão fazer com os garimpeiros, de onde vem o ouro, para onde vai o ouro, por que a terra é pública, é possível se invadir uma terra pública, isso é direito de quem é que pode explorar, quem é que foi criminoso, quem é que deixou de fazer alguma coisa, enfim. São situações que a gente precisa ajudar a serem reveladas para mandar finalmente todos esses criminosos para a cadeia. Então, a gente está vendo aqui que a ONU teve uma série de informações sonegadas pelo governo Bolsonaro, a matéria aqui do Jamil Chad. O governo Bolsonaro escondeu crise humanitária de indígenas em reunião da ONU. Tudo isso precisa ser denunciado. Então, gente, o nosso papo aqui, como eu tenho sempre feito com vocês, não vai ficar só aqui. Vou fazer um e-mail lá para o Ministério de Direitos Humanos, vou mandar um zap lá para o ministro Silvio, para a Sônia Guajajara, para a Marina Silva, para todo mundo, para a assessoria lá, a Secretaria de Comunicação, o Paulo Pimenta, quem a gente tiver contato, se vocês tiverem também, vamos ajudar nessa história. A gente não pode tratar, como eu disse mais uma vez aqui, uma situação tão grave como uma situação burocrática. A gente tem genocídio todo dia no Brasil, a gente teve um aqui na época da pandemia, mas na época da pandemia, os genocidas estavam dentro dos direitos humanos, dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Agora não, agora mudou a chave. Tem genocídio, a gente tem que denunciar, a gente tem que enfrentar e tem que mandar todos esses criminosos para a cadeia, os que estão aqui no Brasil e os que estão fora do Brasil. Gente, desculpem se eu fui aí muito enfático, mas, enfim, como eu tenho dito para vocês, nós aqui não somos apenas um espaço para ficar colocando algumas questões sem nenhum interesse de mudar efetivamente a realidade das coisas injustas, das iniquidades, das injustiças que a gente vê por todos os lados, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.